Irmãos, eu quero convidar a igreja para nós ler aqui alguns versículos na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6, e o versículo 23. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e o verso 23. Depois o capítulo 7, do versículo 15 ao 25. Primeiro Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Bom, sexta-feira vai ter culto, sábado é a Santa Ceia, e domingo de manhã a escola bíblica dominical, e domingo à noite o culto com a família, às 18h30. A Santa Ceia também, né? Às 18h30 estaremos começando a Santa Ceia, e termina às 20h30. Romanos capítulo 6, versículo 23. Depois vamos ler capítulo 7, versículo 15. Assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora o capítulo 7, a partir do versículo 15. Porque o que faço não compreendo, pois o que não quero, o que quero não pratico, mas o que odeio, isso faço. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que bem nenhum habita em mim, isto é, em minha carne. Pois o querer o bem está em mim, mas não o fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro essa lei: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros uma lei diferente, guerreando contra a lei da minha mente, fazendo-me prisioneiro da lei do pecado, que age em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu mesmo sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui, irmão. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a luta que existe após um crente entregar sua vida a Jesus. Começa uma batalha na vida desse crente, a luta da carne contra o Espírito. Carne aqui é a velha natureza, a natureza pecaminosa. Isso, a carne aqui representa a natureza pecaminosa. Então, a partir do momento que o crente, que o pecador se entrega a Jesus, se batiza, começa essa guerra dentro dele. E essa guerra só vai terminar ou no dia da sua morte, ou no dia do arrebatamento da igreja, ou se o crente se desviar, né? Se o crente se desviar, e acabou essa guerra, porque ele perdeu a guerra. Então, todo crente tem essa guerra, essa batalha. E aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo, ele está explicando essa batalha. Quando ele fala aqui que o bem que quero, eu não faço, e o mal que não quero, isso faço. Ele não está falando da sua vida prática, ele está falando da batalha que existe dentro dele.
Paulo também tinha, todos os crentes têm essa batalha espiritual, essa guerra. O velho homem, a velha natureza querendo se manifestar. Martinho Lutero, ele disse assim, ele pensava assim: eu pensava que quando o crente se batizava, o velho homem morria afogado. Aí ele disse assim: mas depois de uns dias eu descobri que o miserável sabia nadar. O que o Martinho Lutero está querendo dizer é essa batalha espiritual que a gente enfrenta, a mesma que o apóstolo Paulo também disse. Então, o versículo capítulo 6, versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. A recompensa por uma vida prática de pecado é a morte. É isso que vai ser a recompensa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em relação à salvação, nós como crente acreditamos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí não existe. Ezequiel capítulo 3, versículo 20, quiser colocar na tela aí, Gabriel. Ezequiel capítulo 3, versículo 20 e 21, nos prova que não existe essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é antibíblico. Alguns acreditam e ensinam disso, que se alguém se desvia é porque não foi salvo. Mas isso é mentira. Ezequiel 3:20 diz assim, da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça. O justo no Antigo Testamento é o mesmo que o crente no Novo Testamento. Quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá no seu pecado, porque não o advertiste, e as obras de justiça que ele tiver praticado não serão levadas em conta, mas exigirei da tua mão sanguineira. É claro que Deus está falando na responsabilidade de ele mandar alguém pregar para alguém, mas ele está dizendo, se o justo se desviar da sua justiça, então é possível o crente se desviar, começar a fazer coisas erradas. Então a salvação, o crente tem que batalhar até o último dia da sua vida. O pecado, o que é o pecado? O pecado é transgressão, transgredir a vontade de Deus. A vontade de Deus que nós conhecemos, revelada na Bíblia Sagrada. Cada vez que alguém transgride, não cumpre a palavra, está pecando. E se está pecando, está sendo um candidato a viver separado de Deus, se ele não viesse a arrepender, né? O pecado é como uma parede de separação. Isaías 59, versículo 2. O pecado é como uma parede de separação. O pecado causa divisão entre o crente e Deus. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados têm ocultado o rosto dele de vós, para que ele não vos ouça. Então o pecado também é separação. A partir do momento que o crente peca e não se arrepende, ele é automaticamente separado da intimidade com Deus. Ele perde o relacionamento com Deus. O pecado entrou no mundo. Paulo diz em Romanos 5,12, por causa de Adão. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Davi também disse no Salmo 51, versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Então Davi também está falando da natureza pecaminosa. Não existe, irmão. Os crentes têm costume de dizer: eu nasci em berço evangélico. Isso aí não existe. Desde o nascimento, todo crente, filho de crente, ele nasce com natureza pecaminosa.
esse filho de crente que nasceu de uma família crente, vai chegar um dia na sua vida, uma certa idade, que ele vai querer, ele vai ter que escolher, fazer uma escolha. Ou ele escolhe Jesus, ou ele vai escolher o mundo. E ele escolhendo Jesus, ele vai pedir o batismo e vai se batizar. Todo mundo nasce com essa natureza pecaminosa. Aí, a recompensa do pecado é morte. Morte na Bíblia tem 3 explicações para a morte. A morte física, que tanto salvo como perdido acontece, passa por essa experiência. A morte física é quando a alma e o espírito saem do corpo, né? No caso que nós chamamos de fulano morreu, morte, o espírito volta a Deus, no deu, e a alma, se foi salva, vai para o paraíso, se foi perdida, se morreu sem salvação, vai para o lugar de tormento, certo? Separação. A segunda explicação para a morte está em Efésios capítulo 2, versículo 1, que também é separação. Efésios 2:1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos nas vossas transgressões, nos quais caminhaste conforme o tempo desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que nesse momento opera nos filhos da desobediência, entre os quais antes todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo o desejo da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo fala aqui daqueles, para os crentes de Éfeso, que eles foram salvos, libertos, assim como nós também. Outrora vivíamos escravizados pelo pecado, mas Jesus nos salvou e fomos libertos. Então nós fomos vivificados, certo? Também a separação. Aquele que vive a vida física sem a comunhão com Deus, na prática do pecado, está morto espiritualmente, não tem relação com Deus. E a terceira explicação para a morte é a segunda morte, ou morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15: todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, a morte eterna. Pastor Juliano Fraga, ele disse assim: quem nasce uma vez vai morrer duas, e quem nasce 2 vezes vai morrer uma. Quem nasce uma vez no nascimento físico vai morrer 2, se não se arrepender. Morre a morte física e vai morrer a segunda morte, ser lançado no lago de fogo. Quem nasce 2 vezes, nasce o nascimento físico e o nascimento espiritual, o novo nascimento. Aí vai morrer uma, vai morrer somente a morte física, porque estará salvo com Jesus para sempre, certo? Agora continuando aqui, então a respeito da morte. Agora, como evitar o pecado? O escritor aos Hebreus, ele diz que o pecado, ele está tão de perto, nos rodeia. O pecado nos rodeia, tão de perto. Quando o crente é salvo do poder do pecado, certo? Nós convivemos o pecado. Jesus, na sua oração em João 17, ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o crente só vai ser liberto da presença do pecado ou no dia do arrebatamento ou no dia da sua morte. Enquanto isso, nós temos que conviver com o pecado sem ser influenciado por ele. Como que o crente pode evitar o pecado? De que jeito? Existem pelo menos 3 situações que o crente pode evitar o pecado: a gratidão, a satisfação e a santificação. Quer ver um camarada aqui que era um querubim ungido? O que aconteceu com ele? É o que acontece com muita gente, com muitos crentes, obreiros, acontece isso. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao versículo 15, está escrito assim, como que o
crente pode evitar o pecado? Ó, Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste atirado à terra, vencedor das nações. Tu dizia em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Colocarei meu trono e no monte da assembleia me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e me tornarei semelhante ao Altíssimo. O profeta Ezequiel nos dá mais algumas informações desse camarada. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 a seguir, completando esse pensamento do mesmo ser: eu te constituí, ó querubim ungido, que guarda, estava no monte santo de Deus, andava no meio de pedras e fogo. Tu eras perfeito em tua conduta, desde o dia da tua criação, até que se achou iniquidade em ti. Tuas entranhas se encheram de injustiça, por causa da grandeza do teu comércio pecaste. Pelo que te lançarei fora do monte de Deus, e te farei desaparecer no meio das pedras de fogo, ó querubim protetor. Teu coração se exaltou por causa da tua beleza, perdeste tua sabedoria por causa da tua majestade. Assim te lançarei por terra diante dos reis, e te farei com que te contemplo. Esse ser aqui, das duas leituras, é o diabo, nosso adversário. Ele era um querubim ungido. Deus fez ele um querubim perfeito, um querubim cheio de glória, e ele ocupava uma posição privilegiada. Mas o que aconteceu com ele? Ele não se contentou com a posição que Deus tinha colocado ele. Ele começou a ser ingrato para com Deus. Em vez de ele estar contente, estar grato com aquilo que Deus fez na vida dele, ele começou a deixar que a ingratidão, a insatisfação começou a dominar o seu coração. Ele começou a desejar ser semelhante ao Altíssimo. Assim que muitos crentes hoje, um crente obreiro, Jesus pega o camarada que era aprofundado no pecado, no charco de lodo, Jesus coloca ele na igreja, coloca o Espírito Santo na sua vida, ele começa a sentir alegria pela salvação. Uns recebem dons espiritual, o Espírito Santo começa a usar, começa a ser abençoado, mas o tempo vai passando e a insatisfação, a ingratidão começa a dominar aquele coração, e a pessoa começa a desejar posições mais elevadas, e todo aquele que desejou posição que Deus não queria colocar, acabou perdendo até o que ele tinha. Esse querubim ungido tinha uma posição privilegiada, desejou ser semelhante ao Altíssimo, perdeu o que ele tinha. A Bíblia diz que o rei Uzias era um rei abençoado, cheio de fama, desejou fazer o sacrifício do sacerdote, foi leproso, perdeu o seu trono, morreu leproso, perdeu o que ele tinha. Adão e Eva estavam tranquilos, felizes no paraíso, abençoados, desejaram ser igual a Deus, perderam o paraíso. Todo aquele que é ingrato, todo aquele que está insatisfeito com sua vida espiritual, ele começa a desejar aquilo que Deus não preparou para ele. Em vez de ser grato a Deus, em vez de estar contente com Deus por aquilo que Deus fez, ele começa a ser ingrato. A ingratidão começa a dominar a sua alma, a ponto de não se controlar mais, aí acaba pecando contra o Criador. Então, como podemos evitar o pecado? Sendo grato a Deus, irmão, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, e estar satisfeito com Deus. O hino da nossa harpa cristã diz: ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Em todo tempo nós temos que estar satisfeitos, temos que ser grato a Deus, porque ninguém
ninguém, irmão, merecia a salvação. Ninguém merecia estar num lugar como esse, irmão. Deus não salvou nós porque um dia nós íamos dar fruto na sua casa. Deus não salvou nós porque se alguém faz alguma coisa bem feito, não é por isso que Deus não salvou, irmão. Porque qualquer um pode fazer algo melhor do que nós. É só receber a graça de Deus também. Então Deus nos salvou somente pela sua misericórdia e bondade. Deus olhou para mim, para você, na vida de pecado, e Deus decidiu: vou salvar ele, vou salvar ela, vou colocar na minha casa, e é só isso que aconteceu. Paulo diz que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então nós não tínhamos nada para atrair a atenção de Deus, nada, somente a misericórdia de Deus que nos atraiu, aleluia. Então devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida. O salmista diz no Salmo 101: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, em tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Enquanto o crente ele é grato a Deus, ele não vai ficar insatisfeito, ele não vai pecar contra Deus, porque sempre ele vai estar agradecendo o nosso Deus por aquilo que Deus tem feito, aleluia. E cada vez que nós agradecemos a Deus, mais bênção o Senhor nos dá, aleluia. Maravilhoso Deus. Então, como o crente deve evitar o pecado? Primeiro, sendo grato a Deus. Segundo, estando satisfeito com Deus. E terceiro, a santificação. Por meio da santificação, o crente também evita o pecado. Como resultado do pecado, a morte está em 3 níveis. A santificação também está em 3 níveis. A santificação. O primeiro nível da santificação está em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, 10 fala da santificação posicional. Está escrito assim, Hebreus 10, 10, ó. Por essa vontade é que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Todo pecador que vem para a igreja e entrega a sua vida a Jesus, ele já é santificado. O malfeitor da cruz morreu salvo, se arrependeu, ele foi santificado pelo sacrifício de Cristo. É a santificação posicional. Só que, para quem continua vivendo até o arrebatamento, existe a santificação progressiva. Na santificação progressiva, está aqui em 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Eu vou ler a partir do capítulo 6, versículo 16 a seguir, que diz assim, ó: que união tem o templo de Deus com os ídolos? Pois somos templo de Deus vivo. Como Deus disse: habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos. Separai é santificai, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí capítulo 7, Paulo continua o discurso, ele continua essa fala. A palavra portanto está ligando um assunto ao outro. Capítulo 7 ele fala, ó: portanto temos essas promessas, que está aqui no capítulo 6, amados, limpemos-nos de toda impureza da carne e do espírito, tornando perfeita a santidade no temor do Senhor. Em algumas traduções diz, aperfeiçoando a nossa santificação. Então, nessa fase da santificação, também Apocalipse capítulo 22, versículo 11, fala da santificação progressiva. Apocalipse 22, versículo 11, ó. 22, 11. Continue o injusto a praticar injustiça,
se não quiser se arrepender, continue praticando injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar. Então, nessa santificação, o crente também é responsável por essa santificação. Certo? Cada um de nós é responsável. João 17, como opera essa santificação? Jesus disse em João 17 assim, quando eu orava ao Pai, por todos aqueles que haviam de crer nele, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nessa fase da santificação progressiva, cada crente é responsável, porque Jesus falou aqui: santifica na verdade, a tua palavra é verdade. Então o crente, irmão, ele é responsável por ouvir a palavra, por ler a palavra, por meditar na palavra, para guardar a palavra, para ser santificado. Então cada vez que eu não abro a minha Bíblia, cada vez que eu desvio meus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, cada vez que eu me desvio de vir a um culto para não ouvir a palavra de Deus, estou deixando de me santificar. Porque o crente tem que se santificar. E aonde vai ter palavra para o crente santificar? É claro que é na igreja. É claro que na sua casa você pode ler também, mas na igreja também. Então cada vez que um crente perde um culto, ele está deixando de se santificar. Certo? Até esses dias eu postei um cartaz que alguém disse, John Wesley, um dos pregadores da John Wesley, falou assim: qual é a sensação que você tem de levar a Bíblia no domingo, se a semana inteira você não lê a Bíblia? É uma questão para a gente pensar, porque a leitura da palavra irá fazer nós guardar. Olha o que o salmista falou no Salmo 119, versículo 11, ele diz: ocultei, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Então o crente é responsável nessa fase da santificação, certo? Agora vem a terceira fase da santificação, que vai ser a santificação total, plena. Isso só vai acontecer no momento do arrebatamento da igreja, quando o crente for transformado. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala: é necessário que aquele que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então o corpo do crente nesse dia, nesse momento, vai ser transformado num corpo de glória. Aí sim vamos receber a santificação total, plena. Aí vamos estar distante para sempre da presença do pecado. Aleluia. Então vale a pena nós esforçar para chegar naquele momento da vitória final da igreja. É nesse dia que a Bíblia diz que Deus vai esmagar Satanás debaixo do pé da igreja. Deus vai. Hoje tem crente que brinca, a gente fala por ignorância, né? Eu conheci um crente uma vez, no começo da minha fé, eu conheci um crente que ele já tinha, quando eu comecei na igreja, ele já tinha se desviado, estava voltando para a igreja. Aí um dia ele falou para mim: agora Satanás está debaixo do meu pé, agora eu piso nele. Falou para mim, eu só ouvi aquilo, passou uns tempos, aquele camarada se desviou de novo e até hoje está longe da presença de Deus. Porque com isso aí ninguém brinca. A Bíblia diz que ninguém pisa na cabeça do diabo, o único que pisou foi Jesus. E Deus falou assim: Paulo disse: Deus vai esmagar Satanás debaixo do pé da igreja. Deus que vai. O crente tem que viver dentro de um equilíbrio. O crente não tem que ter medo do diabo e nem brincar com o diabo. O crente tem que viver no equilíbrio, certo? Se vier, o crente tem que estar preparado. Não, Jesus está comigo. Mas o crente não deve também abusar. Todos aqueles que abusaram, infelizmente, se desviaram do caminho do Senhor, certo? Agora, continuando aqui, como evitar o pecado? Falei sobre a satisfação, gratidão e santificação. Tem mais: como devemos evitar o pecado? A palavra de Deus,
guardar a palavra e também por meio da oração. A Bíblia diz que Pedro, ele negou a Jesus, certo? Por que ele negou? Porque Jesus falou? Jesus falou. Mas por que Jesus falou que ele ia negar? Mateus 26, versículo 40 a 41, diz assim, ó: voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que Pedro negou? Porque no momento que era para orar junto com Jesus no Getsemane, dormiu, junto com o Tiago e João. Faltou oração. A moça perguntou para ele se ele conhecia, ele negou. Porque não basta o crente falar assim: eu não vou pecar. Não basta o crente não querer pecar. Isso aí não é suficiente para o crente não pecar. Porque o pecado ele tem uma força, a tentação tem uma força. Para o crente não pecar, o crente precisa estar em oração, pedindo o poder de Deus sobre a sua vida, e também guardando a palavra no seu coração. Oração e palavra. Se o crente viver em oração e palavra e vigiar, aí o crente tem condição de dizer para o pecado: eu não vou pecar. Senão o crente peca. Não basta não dizer eu não vou pecar. O Pedro, todos disseram, ao que Pedro falou: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro não estava querendo se mostrar para os outros que era mais crente. Não, Pedro amava Jesus, ele queria não negar Jesus ali. Ele queria, mas esse querer dele não foi realizado, porque faltou oração na vida dele, faltou o poder de Deus na sua vida, ele negou. Veja lá depois do Pentecostes, quando ele recebeu o poder de Deus, ele se alegrou por sofrer pelo nome de Jesus, mudou completamente. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então quando o crente está cheio da presença de Deus, aí ele tem condição: não, Jesus, eu vou contigo, eu não vou te negar, mas desde que sejamos cheios da presença de Deus, irmão. Agora, se o crente não orar e estiver vazio, ele vai negar. A força humana, o conhecimento humano não é suficiente, irmão, para resolver o problema do pecado. Não é. Outro ponto: como evitar o pecado? Segundo ponto aqui para nós evitar o pecado. O que aconteceu com Eva e Adão? Gênesis 3. Veja bem o discurso da serpente para Eva. Gênesis 3, versículo 1. E a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Mas a serpente disse: por certo não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, se Deus deu a ordem, não é para comer, por que a mulher foi dialogar com a serpente? Se você tem convicção do céu, se você tem certeza da sua salvação, se você tem certeza das bênçãos de Deus na sua vida, se você tem contato com Deus, intimidade com Deus, por que vai dar lugar para alguém que vai vir com um ensino diferente na sua vida? Por que vai perder tempo em conversar com alguém que vai trazer uma doutrina diferente? Nem compensa perder tempo. O crente diz: olha, eu sei em quem tenho crido, você não vai mudar a minha vida com o seu discurso, e acabou a conversa por aí. Entendeu? Eva deu lugar para a voz do diabo, começou a dialogar com ele, mas não parou por aí. Qual foi o problema? Versículo 6: e a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu
e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então o que aconteceu? O olho, além de ela saber, Deus não tinha dito que não era para comer, Deus falou. O que ela fez? Começou a olhar para o fruto da árvore. À medida que ela foi olhando, ela foi aumentando o desejo, aí virou cobiça. Olhavam para alguma coisa errada, imoral, olhar uma coisa, cobiçar é diferente. Olhar uma coisa, acompanhar com o olho é outra coisa. Olhar, você vê, você vai andar na rua, você vai fechar o olho para andar na rua. Você vê. Mas seguir com o olho, aí é diferente, aí vira cobiça. E aonde vira cobiça, aí vai alimentando essa cobiça, a ponto da cobiça crescer de tal maneira que não consegue mais. É o que Deus falou para Caim, ó. O assunto era outro com Caim, mas o problema é o mesmo, a situação era o mesmo, ó. Deus falou assim: por que tiraste? E por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, serás forte. Se procederes mal, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas deve dominar sobre ele. Deus falou para Caim: você deve dominar sobre esse pecado, que era a inveja. Mas é a mesma coisa para a cobiça, é a mesma coisa para qualquer tipo de pecado. O crente tem que dominar esse mal. Quando vier a tentação, na tentação não é pecado. Mas se o crente ceder a essa tentação vai crescendo, ganhando força, até que domina. Dominou, aí o crente peca. Foi o que aconteceu com Caim e com Eva. A cobiça do fruto da árvore dominou Eva, que ela não conseguiu mais resistir ao seu desejo. Aí pecou. Lembra de Davi? Era o tempo dos reis estarem na guerra. Davi ficou no palácio. No seu palácio avistou Betseba, olhou e a cobiçou. Pecou. E pelo pecado, outros pecados vieram mais. Sansão, 3 mulheres filisteias. Olhou, pecou com as 3, pelo olhar. Acã invadiu Jericó, viu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Olhou, cobiçou. Do lugar que Deus tinha falado para ele: não tome nada de Jericó. Mas a cobiça dominou o seu coração. Aí o que aconteceu? Morreu apedrejado. Ele e a sua casa, porque a sua casa, a sua família também cobertou o pecado dele. Então não devemos deixar que a cobiça domine a nossa alma. Que possamos estar sempre em oração, observando a palavra de Deus. Agora, continuando aqui, qual o propósito do pecado? Romanos 6, versículo 2. O que o pecado quer? Qual o propósito? O pecado quer que nós vivamos para Ele. Ele quer que o crente viva para Ele. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos nele. Então o pecado ele quer que o crente viva para ele. Mas o que o apóstolo João diz? O apóstolo João, capítulo 3, fala assim, capítulo 3, versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, o novo nascimento, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus, que é a palavra, permanece nele. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não, há uma diferença entre o crente viver na prática do pecado com erros e falha e falta. Há uma diferença. Por exemplo, aquele que vive na prática cobiça, mentira, adultério, prostituição, lascívia, murmuração, rebeldia, desobediência, ira, porfias, guerras, dissensões. Aquele que vive na prática disso
é porque não foi liberto do poder do pecado. Não foi liberto. Porque o crente que é liberto, ele não vive mais na prática dessas coisas. Ele não vive mais para isso. O prazer dele não é mais nessas coisas, nesses pecados. O prazer dele está em Deus, em santificar. O prazer dele é se aproximar de Deus. Quem vive na prática, certo? Aquele que vive na prática pecando, vive na prática pecando, é porque não nasceu de novo. Tem muitos, irmão, que entram nas igrejas, entram no meio do evangelho, mas o evangelho nunca entrou na vida dele. É igual Israel do Egito. Deus tirou Israel do Egito, mas o próprio Israel não tirou o Egito do seu coração. Sempre ele estava lembrando do Egito. É só dar. Chegar diante de um problema, eles lembravam do Egito. Até para morrer, disseram: não, lá no Egito tinha sepulcro. O Egito estava impregnado no coração daqueles israelitas. Assim tem muitos crentes hoje, eles entram nas igrejas, ocupam até cargo, posições na igreja, pregam a palavra, mas nunca nasceram de novo, nunca foram transformados pela palavra, nunca morreram. O seu velho homem nunca morreu, continua vivo. Aí acontece alguma coisa, outros que não, parece que não tem uma certa intimidade com Deus, fica até admirado. Mas por que fulano? Aconteceu isso com fulano? É porque ele nunca tinha nascido de novo. Foi manifestar agora, mas nunca tinha nascido de novo. Crente que não nasce de novo é um perigo. É um perigo. Ele vive na prática do pecado, não consegue se libertar. Qual o propósito do pecado? Ele quer que nós vivamos para Ele, e Ele quer que nós sirvamos. O pecado quer que nós sejamos servos, certo? Por isso que quando o diabo coloca uma tentação, ele quer fazer alguém pecar, primeiro vem o pecado, certo? Como uma única situação, como uma única oportunidade. Mas a questão não é ficar só em um pecado. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. O pecado quer nos escravizar. Ele quer que o pecador seja escravo dele. Quem é escravo, irmão, tem que cumprir o que ele quer, não tem como resistir. Eu me lembro quando eu bebia. Eu sempre bebia. Quando o tempo que eu bebia, várias vezes quis parar de beber. Tentei parar várias vezes, mas eu não conseguia, porque eu era escravo. Quem é escravo, horas e outras, está praticando o mesmo pecado sempre. Mas a partir do momento que Jesus me libertou, nunca mais me deu vontade de beber. Nunca mais. Faz 33 anos, graças a Deus. Nunca mais tive vontade. Porque é libertação. Aquele que é liberto, é claro que tem que vigiar. Eu também nunca participei de festa onde envolve bebida. Somente em festa da minha família, da minha casa. Mas nunca fui em festinha de aniversário, festinha de amigo que tem bebida, nunca frequentei. E até hoje nunca frequento. O crente tem que vigiar, mas ele é liberto, certo? Jesus disse em João 8,22: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é só conhecer a verdade. Primeiro um versículo antes, olha o que Jesus fala, ou 31, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que permanecer na palavra, para daí conhecer a verdade, para daí ser liberto. Jesus respondeu para os fariseus. Os fariseus respondiam: nós somos descendência de Abraão, jamais somos escravos de alguém. Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Por isso, que se alguém não firma na casa de Deus, peca hoje, se arrepende, peca amanhã, se arrepende, peca de novo, se arrepende, essa pessoa não foi liberta do pecado. Davi adulterou, Davi matou, Davi traiu, mas ele não viveu a vida inteira nessa situação.
após o seu arrependimento, nunca mais ele adulterou, nunca mais ele matou o marido de ninguém. Entendeu? Aconteceu aquilo para ele, não vigiou, mas ele se arrependeu. O que Jesus falou na leitura que o pastor Seguinho falou aqui? Para a mulher que os fariseus trouxeram para que Jesus, desse a ordem para a igreja ela: vá e não peques mais. O que Jesus falou para o paralítico no tanque de Betesda que foi curado? Depois Jesus encontrou com ele no templo. Jesus falou: não peques mais, para que não aconteça alguma coisa pior. Então, o crente, ele tem condição, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, se ele vigiar, ele pode viver uma vida livre de ser escravo do pecado. Podemos, certo? Na luta do pecado, o que precisamos levar em conta? Não ignorar. Sabe aquela autoconfiança? Eu sou crente, eu estou na igreja, eu canto, eu prego, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou... O crente não deve pensar desse jeito. O crente todo dia tem que pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Jesus, me ajuda a vencer o pecado, me dá graça, Senhor, não se afaste da minha vida. Lembra de José, na casa da mulher, na casa de Potifar? José, quando a mulher de Potifar, diz a Bíblia que todos os dias a mulher queria se deitar com José, todos os dias. José sempre foi se esquivando, até que a mulher não aguentou e agarrou ele. O que ele fez? Deixou a sua roupa, a sua túnica nas mãos dela e fugiu. José não brincou. Resistir ao diabo é fugir daquela situação. Viu? Nós temos que fugir daquela situação, como José fugiu. Fugindo da mulher, ele resistiu ao diabo. Certo? Não é parar em frente e dizer: não, eu sou crente, eu orei hoje 3 horas, pode vir que eu sou... Não, se vir, derruba. Você pode ter orado todas as horas boas. Se brincar com o pecado, o crente cai. José não brincou com o pecado. Tem um homem na Bíblia que brincou com o pecado, Sansão. Sansão brincou. Era nazireu de Deus, o Espírito vinha sobre a sua vida, mas o escritor do livro de Juízes escreveu 2 orações que Sansão fez em 20 anos. Em 20 anos, o escritor Juízes conseguiu escrever 2 orações que ele fez. Uma para pedir livramento, para não morrer, e uma quando ele estava abraçado com as colunas do templo. Sansão, ele brincou. Já não era para casar com Dalila, que era ministério. Casou, tomou com mulher. Dalila começou a iludir ele. O que ele fez? Se me amarrar com 7 tranças no meu cabelo, minha força vai-se embora. Dalila amarrou, fez ele dormir, chamou os filisteus. Ela gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão falou: sairei como das outras vezes. Saiu. Deus deu vitória, porque o Espírito estava na sua vida. Segunda vez, Dalila: você mentiu. Sansão falou: se amarrar meus cabelos com virmes frescos, minha força vai embora. Dalila amarrou, acordou Sansão, o Espírito deu vitória. Foi a primeira, a segunda e a terceira. Depois da terceira, ela fez ele dormir, cortou os seus cabelos. A Bíblia diz que Dalila acordou Sansão. Quando ela acordou Sansão, Sansão disse: sairei como das outras vezes. Aí o escritor do livro do Juízes diz: ele não sabia que o Espírito tinha saído da sua vida. Ele brincou, Deus deu vitória. Ele brincou, Deus deu vitória. Ele brincou, Deus deu vitória. Na quarta, o Espírito saiu da vida dele. Por quê? Porque Deus, ele trabalha com medida. Deus trabalha com medida. Aleluia, glória a Deus. Lembra quando Deus falou para Abraão: a tua quarta descendência é que vai herdar a terra, porque a medida da injustiça do povo dessa terra não está ainda cheia. Deus, ele trabalha com medida. Deus, ele deixa o homem pecar. Alguém encher a taça, aí Deus aplica o juízo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, que foi a 4ª geração, Deus
estava fazendo dois propósitos com um ato. Deus estava cumprindo a promessa a Abraão de dar a terra, e ao mesmo tempo Deus estava usando os israelitas para aplicar o juízo naquelas nações. É por isso que Deus determinou que o povo vencesse aquelas nações em guerra, matassem eles. Era Deus usando os israelitas para matar aquele povo, aplicando o juízo naquele povo. Deus trabalha com medida. Então Sansão brincou. Quando chegou, ele não percebeu que o Espírito tinha saído da vida dele. Isso é o perigo, irmão, que o crente brincar com o pecado de tal ponto que perde a presença de Deus e não percebe que perdeu a presença de Deus. Aí é uma situação complicada. Agora, qual a ilusão do pecado? Qual a ilusão do pecado? O pecado ele traz uma ilusão. Existem dois exemplos, uma em segundo livro de Samuel, a ilusão do pecado. Segundo livro de Samuel e no Novo Testamento, Judas. Lembra quando Judas ele pediu para o sacerdote as 30 moedas de prata? Ele pediu as 30 moedas de prata para negar Jesus, para trair Jesus. Assim que ele deram as 30 moedas de prata, ele foi e traiu Jesus na noite lá no Getsemane, beijou ele. Após ter prendido Jesus, Judas pega aquelas 30 moedas de prata, vai e lança no templo. Ele não aproveitou aquelas moedas de prata que ele queria, lançou no templo. O sacerdote falou assim: isso aí é contigo. Aí Judas lançou. O que eu quero dizer com isso? O pecado ele traz uma falsa ilusão. Aquele momento de prazer que o pecado traz, como disse para Eva: no dia que você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Só que Satanás não falou para Eva que eles iam ser dominados pelo mal. Judas pegou as 30 moedas e não fez uso das 30 moedas. Tem um caso no segundo livro de Samuel. Davi tinha vários filhos com várias mulheres. Abisalão teve uma irmã chamada Tamar, que era da mesma mulher de Davi. Os dois eram irmãos por parte de Davi com a mesma mãe. Tinha um outro Aminon, filho de Davi, filho de uma outra mulher. Esse Aminon, ele sentiu um desejo pela sua própria irmã Tamar. Pecou com ela, preparou uma situação lá, forçou essa moça Tamar e pecou com ela. A Bíblia diz que após ele ter pecado, maior foi o seu ódio do que ele sentia antes de pecar com ela. O pecado ele traz uma falsa ilusão. O pecado ele traz uma falsa aparência de felicidade. Após a prática, após o ato do pecado, vem a dor, vem a consequência daquele ato. Davi, quando pecou com Betseba, ele não calculava o estrago que ele ia fazer na sua família. Quando vier uma tentação diante de si, quando vier uma oportunidade do pecado, enxergue além do pecado, enxergue o que o pecado vai trazer para você e para a sua família, as causas terríveis que o pecado vai trazer. Agora, o que nós precisamos estar cientes disso aqui, dessa leitura que Paulo ele fez aqui, dessa batalha do corpo, da carne contra o espírito. Paulo não está dizendo aqui, Paulo não está justificando o pecado, ele não está justificando, porque no capítulo 8 que nós lemos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está dizendo que o crente ele pode ter vitória contra o pecado. O que Paulo está expondo aqui é essa batalha, mas essa batalha pode e deve ser vencida pelo crente. E as promessas de Deus para o crente é: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus o crente pode vencer com o pecado. Em Cristo Jesus o crente pode ser liberto. Aquele que é viciado, ele pode receber a libertação. Em Cristo Jesus o crente pode ter uma vida vitoriosa
diante do pecado, diante de tudo o que desagrada o Espírito Santo de Deus. Por isso que devemos, irmão, estar sempre vigiando, orando a Deus, meditando na palavra de Deus, para que possamos ter uma vida espiritual saudável na presença de Deus e ter vitória contra o pecado, e sempre estar alerta, sempre estar buscando a misericórdia de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz: olha, quem está em pé, ore para que não caia. Alguns acrescentam que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso não está escrito na Bíblia. Sempre o cair vai ser do homem e sempre o levantar vai ser de Deus. Sempre é Deus que vai levantar, mas não está na Bíblia. A advertência bíblica é: cuidado. Se você está na presença de Deus, cuidado. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha são os crentes do capítulo 11, que por causa daquilo que viveram, por causa da presença de Deus, da intimidade com Deus, eles venceram o reino, venceram muitas coisas do mundo, venceram o pecado. Foi por isso que Daniel venceu. A Bíblia diz que Daniel propôs o seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Por que ele conseguiu ter essa disposição? Porque a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Todo aquele que ora está sempre dependendo de Deus, e aquele que depende de Deus, ele vai receber o alívio de Deus, a ajuda, o socorro de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que depende de Deus. Você já viu na Bíblia alguém buscar o socorro de Deus e o socorro ser negado? Não existe. Todos que buscaram o alívio, o refúgio, o socorro de Deus, Deus estendeu o socorro. Todos foram beneficiados. Então cada um de nós vamos estar buscando esse refúgio, vamos estar escondendo debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia. Quando o pecado vier, vamos dizer: não, eu tenho o meu libertador, eu tenho o meu Senhor, eu tenho o meu Rei que reina sobre a minha vida, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Maravilhoso Deus, grande Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar firmes na presença de Deus. É certo que um dia nós estamos mais fracos, um dia nós estamos mais fortes, mas o mais importante é estarmos nos pés de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, caminhar até o fim, me ajuda a vencer, Senhor. Aleluia. O crente que faz isso, irmão, ele vai vivendo de glória em glória. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbio que o crente, ele vive como o dia da aurora, a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Esse dia perfeito vai chegar quando Jesus tocar, o arcanjo tocar a trombeta, e Jesus dizer: vinde a mim. Aleluia. No prado, quando a igreja for arrebatada. Aleluia. E esse dia está perto, esse momento está muito perto, para recebermos a vitória final. Que Deus nos abençoe. Agradeço a presença de todos. Vamos continuar orando um pelos outros, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal. Vamos continuar orando pelo nosso pastor, pela missionária, pela Raíssa, pela Maria Eduarda, por essa família. Que o Senhor abençoe eles lá, traga eles logo em paz. Sexta-feira tem culto, sábado é a ceia do Senhor, às 18h30 vamos estar iniciando. E domingo de manhã a escola dominical e o culto à noite. Convido alguém para estar na igreja. Que Deus abençoe a todos. Convido o pastor Celino para orar e dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Louvado Senhor. Graças a Deus pela boa palavra, pela bênção, pela festa maravilhosa.
A Bíblia diz que nós devemos contar para os santos a nossa necessidade. Eu estou necessitando muito, aqui tem bastante santo. Eu quero pedir para cada santo desse que ore pela minha filha. Eu tenho uma filha que está internada há 13 dias e só Jesus para fazer a obra. Eu estou aguardando uma grande bênção. Louvado seja Deus. Meus irmãos,